Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a minha conversa é com a Cláudia Novello, diretora técnica da Austral Seguradora. A Cláudia tem 15 anos de experiência no mercado de seguros e resseguros e está na Austral desde 2012. Graduada em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem especialização em Gestão Corporativa e Financeira de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. E antes de fazer parte do time da Austral, ela atuou em duas grandes consultorias do setor, a Willis Towers e a Watson e a PwC. Cláudia, me conte um pouco dessa sua trajetória profissional, como é que você veio atuar, então, nesse mercado de seguros, né? Vamos lá, acho que eu começo explicando um pouco da minha graduação, né? Que Ciências Atuariais não é um curso muito difundido e até hoje algumas pessoas me perguntam, ciências o que você faz mesmo e tal? Ciências Atuariais é um curso que já existe aqui no Brasil há uns 80 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Rio. Hoje em dia você tem diversas outras faculdades já oferecendo o curso, porque essa profissão é uma profissão cada vez mais em alta. Que o atuário, ele na verdade é um mensurador de riscos. Então você vincula muito as ciências atuariais ao mercado de seguros e resseguros, porque é de fato um mercado em que um principal papel ali é você de alguma forma estimar e mensurar riscos, né? O risco envolvido nos seguros. Então eu caí nesse mercado muito por um trabalho de pesquisa mesmo meu, quando eu tinha que prestar vestibular, eu tive uma palestra de pessoas que tinham estudado no colégio em que eu estudava, que já estavam no mercado de trabalho, estavam na faculdade. Aquela palestra me deu um start a começar a pesquisar um pouco mais e eu achei bastante interessante essa parte de quantificação de riscos, né? Então, o atuário, por essência, ele é um pouco avesso a risco e ele, de alguma forma, ele vai estressar todos os cenários de como melhor ele quantifica aquele risco. Comecei minha trajetória em consultoria, o que te dá uma base bem legal, porque você conhece o mercado como um todo, você vê diversos problemas diferentes para serem resolvidos na contratação de uma consultoria, geralmente problemas mais cabeludos que as empresas levam para tratar junto com a consultoria. Em algum momento eu tive a curiosidade de saber como seria estar no lado de uma empresa e conhecer o processo do início ao fim. A Austral Seguradora, ela surgiu de um investimento vindo do mercado financeiro, da Vintner Partners. Em 2010, ela começou naquela época que o Brasil estava no holofote lá de investimentos, com Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e tal. E foi uma seguradora que se estruturou muito nessa parte de riscos corporativos, justamente para subsídio de todos esses projetos que iriam abarcar o Brasil. A gente tem uma trajetória já de 12 anos e ela, além do seguro-garantia, que foi o primeiro a ser desenvolvido na empresa, ela continuou ali como uma seguradora referência em riscos corporativos. Então, com sede aqui no Rio, ela hoje é a líder de mercado em riscos de petróleo. Ela tem uma operação de marine para apoio a esses riscos de petróleo e ainda nos segmentos corporativos, toda a parte de responsabilidade de diretores, responsabilidade civil geral e a parte de responsabilidade civil profissional. Então, quer dizer, principalmente, qual o tipo de seguro? Vocês trabalham basicamente com o mercado corporativo? Basicamente com o mercado corporativo. O nosso foco ali são as grandes empresas do mercado brasileiro, né? Aí voltado tanto para essa parte de infraestrutura ou até empresas que precisem de ajuda em toda essa parte de ações judiciais que as empresas têm. Você tem hoje um mercado de seguro-garantia judicial muito grande no Brasil, que são as grandes corporações que se protegem no sistema judiciário com o seguro-garantia, que nada mais é do que um aporte ali, um facilitador para que, caso a empresa não honre com o compromisso dela de pagar aquela causa judicial, o seguro garante que o réu, né, a pessoa que ganhou a causa, vai receber aquela indenização. Então, é uma proteção que você tem ali de conseguir, de fato, indenizar, pagar aquele valor da causa para quem ganhou a ação, né? Isso poderia ser feito através de um bloqueio das grandes corporações, né, dos seus ativos naquela ação, isso poderia ser feito através de um empréstimo, isso poderia ser feito através de seguro.
E o seguro acaba sendo um instrumento financeiro bastante enriquecedor para essas empresas. Por quê? Porque elas não bloqueiam um valor ali do caixa delas, então aquilo não onera todo o funcionamento de dia a dia da empresa. Ela contrata um seguro como um planejamento estratégico ali da operação dela e ela não precisa mobilizar a parte do caixa dela que interferiria com certeza na operação dela como um todo. E hoje, assim, as empresas têm uma obrigatoriedade de ter seguros, mas as empresas também se protegem muito, né? Elas querem estar asseguradas dos bons resultados e de poderem fazer as suas entregas. Como é que vocês fazem essa análise, né? Como é que é feita essa avaliação de que é exatamente a sua especialidade? Vamos lá. Hoje eu acho que o nosso principal interlocutor dentro dessas grandes empresas é justamente o gestor de risco da empresa. Porque o seguro, ele nada mais é do que, de fato, uma estratégia de gerenciamento de risco em cada uma dessas grandes corporações. Então, ela vai ter alguns seguros obrigatórios, e naqueles seguros obrigatórios, o sentar ali à mesa junto com o gestor é justamente ver a melhor forma de contratação daqueles seguros, mas você também tem vários seguros em que ele não é obrigatório, mas que ele é parte de um planejamento estratégico da sua empresa. Justamente esse seguro do garantia judicial é um ótimo exemplo disso. Você poderia não usar o seguro garantia judicial. Você pega, por exemplo, uma grande corporação, ela tem várias causas trabalhistas, tributárias e tal, correndo o tempo todo no judiciário. Para cada uma dessas causas, ela poderia fazer um bloqueio daquele valor da conta corrente dela e quando terminasse a causa, ou ela pagaria a indenização ou ela desbloquearia aquele valor. Isso, de alguma maneira, oneraria muito o balanço dela, né? O dia a dia dela, com o que ela poderia estar fazendo para melhor operar no que ela se propõe a fazer, na atividade fim daquela grande empresa, e está perdendo de dinheiro por causa desse bloqueio. Aí que entra o seguro como um alívio de caixa, um alívio de balanço, como uma estratégia de negócio mesmo. E isso é para o dia a dia dela, que não necessariamente tem a ver com a atividade fim. E fora os seguros todos atrelados à atividade fim dessas empresas. Então, eu tenho uma empresa que trabalha com grandes obras, o seguro vai garantir o quê? Se alguma coisa dando errada naquela obra, você aciona a seguradora e você vai ter aquele pagamento, né, aquele valor ali, para de alguma forma contornar aquele problema de uma maneira muito mais simples, muito mais ágil e sim colocar em algum tipo de dificuldade financeira a sua empresa. Você também tem seguros que são contratados, né, por grandes corporações sempre, que é o seguro de proteção de responsabilidade civil. Qualquer coisa que um terceiro reclame, né, daquela empresa que de alguma maneira onerou a atividade de outra empresa ou outro fim e tudo, aí você aciona o seguro e o seguro seria responsável por todos esses custos de defesa, por toda essa parte que de alguma forma, por algum motivo específico, você, na condução do seu trabalho normal, lesou um terceiro sem ter, de fato, a intenção de lesar essa pessoa. E, inclusive, hoje existe, por exemplo, muitas pessoas fazem parte de conselhos de empresas, diretores de empresas, que querem garantir que o seu patrimônio está protegido, né? E quando elas estão envolvidas na gestão, ou pelo menos num conselho administrativo, isso também pode ser segurado? Isso pode, né? É um seguro muito comumente, eu diria que todas as grandes corporações têm, que é o que a gente chama de responsabilidade civil de diretores e administradores. Justamente é essa questão. Qualquer coisa que a empresa faça que, de alguma maneira, coloque em risco o patrimônio do administrador ou do diretor, você aciona o seguro para todos esses custos de defesas e toda a apuração dessa situação no judiciário para que ele não tenha ali o patrimônio dele, né, pessoa física, de alguma maneira arrastado para um processo que é proveniente da operação da empresa. Então você considera que, por exemplo, um planejamento de longo prazo para uma indústria que está começando ou que está se reposicionando no mercado é fundamental, ela incluir esse planejamento de seguro? Principalmente para essas empresas que estão se reposicionando ou estão começando, porque nesse momento qualquer evento incerto, né, que possa acontecer e gere um prejuízo inesperado, que é o que o seguro se propõe sempre a proteger, poderia acabar com esse início de trajetória da empresa, que ela tem ali um planejamento muito certinho a ser cumprido e tudo. Que se você tem alguma grande catástrofe, ou você tem algum grande erro, ou você tem algum problema no meio do caminho de um projeto,
Se você não tem um seguro, a perda daquele evento pode arruinar todos os inícios de anos daquela empresa. Então, o planejamento de seguro nesse momento, eu diria que é fundamental para uma trajetória de sucesso, né? E agora, qual o impacto de seguro no mercado, por exemplo, de óleo e gás, né? Vocês têm uma especialização da empresa nesse setor? Nós temos, assim, o mercado de óleo e gás, o impacto do seguro é gigantesco, né? Assim, você quando está falando de um seguro para um projeto de construção de uma plataforma, por exemplo, você está falando de um seguro bastante complexo. Está falando de um seguro, muitas vezes, que você tem um bi de valor segurado ali naquele projeto. Mas é justamente porque qualquer percalço que você tenha, e pode ser dos mínimos, por exemplo, um robozinho que tem que ir no fundo do mar, uma pecinha soltou e ele danificou alguma coisa, isso é coberto pelo seguro. O seguro ele vai cobrir toda a operação que está acontecendo ali dentro, né? E você tem também um evento catastrófico, que seria, por exemplo, um burnout ali daquela plataforma, né? É você ter aquela plataforma de fato explodindo, alguma coisa desse tipo. Então, toda essa o seguro ele é acionado para conter rapidamente os danos daquele evento e, de alguma maneira, auxiliar numa retratação e numa continuidade daquele negócio. Você tem sempre atrelado um seguro de responsabilidade também. Quando você está falando de petróleo, você tem um risco ambiental muito grande. Então, qualquer coisa também que aquela exploração daquele lugar afete o ecossistema em volta, você tem ali um seguro de responsabilidade atrelado. E o seguro, ele, principalmente o de responsabilidade civil, ele protege as pessoas também, né, dos possíveis processos judiciais. Você pode falar que existe uma segurança jurídica quando vocês avaliam esse seguro, ou isso muda muito? Quer dizer, você às vezes tem processos jurídicos que podem alterar completamente a visão, né, de uma análise de um seguro. Isso, assim, o seguro de responsabilidade civil geral, ele vai te ajudar ali no encaminhamento daquele processo todo. E, obviamente, assim, tem algumas nuances que são cobertas e não são cobertas pelo seguro. Então, desde que você consiga, durante um processo, né, ter a clareza de que não foi intencional o dano causado a terceiro, isso é um objeto segurado. O que você não tem é quando você descobre algum tipo de fraude ou alguma coisa intencional ali, aí, obviamente, isso não pode ser requisito de seguro, porque senão você estaria dando um aval a todo um ecossistema ali não sadio de mercado, né? Então, o seguro é sempre para proteger aquele evento incerto e que, de alguma maneira, você ocasionou sem intenção a um terceiro, né? E falar nisso, quer dizer, dentro da empresa, o gestor de risco, ele faz um treinamento das suas equipes, assim, como é que, para dentro, né? Porque você tem todo um procedimento que está coberto no seguro, mas você precisa pensar nas equipes de colaboradores, né? Isso é feito também para que as empresas entendam os riscos e possam, quer dizer, os colaboradores entendam os riscos da empresa e possam colaborar para que não se chegue a de fato precisar acionar um seguro? Eu acho que a sua pergunta é excelente, mas a resposta dela é bastante complicada, porque você vai ter de tudo. De tudo, né? Assim, você tem empresas hoje que são bastante estruturadas nessa parte de gestão de risco e entendem o seguro, de fato, como um planejamento estratégico ali. E fazem diversos treinamentos, conscientização, tanto do que você tem coberto, quanto de quais são as suas atitudes para ir minimizando aquele risco, porque quanto melhor for a sua avaliação de risco, também mais barato é o seu seguro na hora de contratação. Como você tem também isso eu estou te dizendo, grandes corporações em geral possuem toda essa arquitetura, mas você ainda tem uma falta até de entendimento do que se propõe o seguro, tanto em empresas quanto na sociedade em geral, né? Eu acho que o seguro, ainda só para a gente ter um pouco de noção aqui, ele hoje representa 6% do nosso produto interno bruto. Então, ainda é muito pouco. É pouco, né? Ele tem até um planejamento aí da Confederação Nacional de Seguros Privados de tentar chegar a 10%, 15% do PIB, que é um número visto em países mais desenvolvidos no mundo e tudo. Mas por que ele é tão baixo?
justamente por uma falta de conhecimento, eu diria. Porque quando você se aprofunda mais no âmbito de para que serve o seguro, você de fato ali entende que ele é uma ferramenta extremamente eficaz para a proteção financeira. E ele serve para proteção financeira de diferentes níveis, serve para proteção financeira de você com a sua família, serve para proteção financeira de uma empresa. O objetivo dele é proteger você de qualquer coisa que saia da normalidade. E aí, o que sai da normalidade para a sua vida pessoal é uma coisa, que também existem vários seguros para isso. O que vai sair da normalidade para uma empresa vão ser vários outros eventos e vão existir seguros específicos para isso, né? Então, ao mesmo tempo que você tem empresas com um planejamento muito bom, você tem empresas que ainda utilizam muito pouco do seguro como uma gestão eficaz de risco. Então, você tem uma contratação ainda muito incipiente, que deveria ser melhor disseminada, né? Eu acho que, de uma forma geral, a cultura de seguro é uma cultura que ainda precisa ser muito disseminada no Brasil como um todo. E seguro de todos os níveis. Seguros tanto para microseguros, que é para atender uma classe com uma renda um pouco mais baixa, que faria uma diferença imensa na vida dessas pessoas, e são seguros com preços muito acessíveis e populares. Tem toda a estrutura financeira de uma família, ela poderia evitar altos e baixos com uma contratação de seguro que, bem planejada, não muda o padrão ali do orçamento mensal da família e traz uma estabilidade assim, incalculável quando alguma coisa de fato ruim pode acontecer. E as grandes empresas, a mesma coisa, você evitaria endividamentos, você evitaria, muitas vezes, até quebras de empresas que não conseguem superar um grande problema que ela tem em algum determinado momento. Por que é feito esse processo para divulgar isso, né? O grande empresário ele já vem com essa cultura internacional, o Brasil está para trás em seguros, ou como é que a gente está nisso? Assim, mundialmente, os seguros são mais... presentes, né? São mais presentes. São mais presentes, mais quase que obrigatórios dentro da estrutura. Isso vem mudando esse mercado aqui no Brasil? Ele está melhorando, mas ele ainda tem um caminho longo para você dizer que vem mudando e que vai chegar a um nível que você tem em outros países. Quando você fala que as grandes corporações elas têm essa célula de gestão de risco, enxergam o seguro como um planejamento e tudo, muitas vezes você está falando de grandes corporações até multinacionais. Que vem com essa cultura. Que aí vem com essa cultura. Você tem muitas vezes até programas mundiais de seguros para algumas coisas, que você tem um determinado seguro que vai ser contratado em todos os países em que aquela empresa tem sede e acaba abarcando o Brasil nisso. Quando você fala e aí quem está inserido nesse mundo das grandes corporações e tem essa cultura de seguro no ambiente profissional, muitas vezes leva isso para o ambiente pessoal também. Mas quando você pega o público de uma maneira geral, e aí o público, quando você está falando de pequenas e médias empresas, muitas vezes vê o seguro como um custo, e aí pensa, eu não posso ter esse custo agora, né? E isso pode ser, de fato, uma falta de informação, que a gente tem que botar um pouco uma meia-culpa no mercado de não conseguir traduzir o produto de seguro numa coisa tão atrativa assim, de mudar um pouco dessa visão do seguro, né? E no mundo pessoal, poxa, eu tenho itens básicos no meu orçamento em que eu não posso abrir mão, alimentação, moradia, educação e tudo, e o seguro não faz parte desses itens básicos de planejamento familiar, né? Assim, você tem um mercado atento a isso. Eu diria que cada vez mais você tem a confederação que reúne todas as empresas do mercado asegurador, tentando, de alguma forma, fazer essa divulgação de seguro. É uma conscientização, uma conscientização, né? Exatamente. Das pessoas e das empresas. Você tem as empresas tentando se comunicar com esses públicos de uma forma mais enfática, de uma forma mais clara também. O produto de seguro não é um produto tão fácil quando você pega uma leitura de o produto de seguro, no final das contas, ele é uma pólice contratada. Você contrata uma pólice que vai te dizer o que você está
os riscos que você tem coberto, quais são as características dele, o preço para cada um daqueles riscos e tal. E essa leitura, durante muito tempo, foi uma leitura muito difícil, porque é escrita num segurês, seguindo regras do órgão regulador, numa linguagem jurídica não acessível de uma forma transparente e clara para a população. Então, tinha também ainda tem um pouco, né, assim, você tem pessoas que têm seguros que não sabem o que ela de fato contratou, o que ela tem direito, quando ela pode acionar o seguro. Isso é o mais normal, né? Exatamente. E aí você tem as empresas num movimento de alguma forma, clarificar melhor isso. Para que o produto se tornando mais claro, a pessoa consegue ver um valor maior nele, e vendo um valor maior naquela contratação, ela tende a ampliar a contratação para outros segmentos ou para outros tipos de seguro, ou ampliar a cobertura para que, de fato, ela desenhe um produto que é o que ela precisa. Isso é bastante comum no mundo corporativo. O mundo corporativo, até os seguros em que a empresa que eu trabalho vende mais, a contratação do seguro, ela é feita exatamente de acordo com o que você precisa. Eu tenho esse risco nesse lugar, com isso, tal, e a gente tem uma customização para atender a sua necessidade. O seguro de pessoa física, muitas vezes, ele era um padrãozão que é vendido e você está aqui, não necessariamente tudo que você está pagando de cobertura você precisa, e eventualmente alguma coisa que você precisaria não está ali coberta. O que gera no momento quando você aciona de fato aquele seguro uma frustração muito grande. Porque você fala, não, aconteceu isso aqui, mas eu tenho um seguro, vou lá pegar e vou ligar para a seguradora e tal. Aí a seguradora vai dizer, isso não estava coberto. Aí isso não estava coberto por quê? Porque esse momento da contratação não foi tão adequado, né? Que de alguma maneira, se esse momento ele fosse melhor ali organizado entre a empresa, o corretor, o contratante, você teria clareza do que você tem coberto ou não, e você falaria, poxa, eu não preciso disso, mas eu preciso disso daqui. E de alguma maneira aquele seguro também seria customizado à sua necessidade pessoal. Isso eu acho que a tecnologia vem muito a favor do mercado, porque cada vez mais torna-se mais simples para a população de uma forma geral, tanto a contratação quanto escolher. Eu quero isso, não quero, com esse preço, fazer várias simulações e ver ali o que se adequa ao que ela tem de planejamento. E até a parte de comunicação, ela passa a não ser só aquele contrato ali com cláusulas bastante difíceis de leitura e tal, e ela passa a ter um guia rápido de seguros, um assistente que te responde exatamente o que você precisa. Pode ser uma inteligência artificial, pode ser um atendente virtual ali, que de alguma maneira te oriente, dê precauções, faça isso, 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 vá não sei aonde. Então toda essa parte também de avanço tecnológico é uma coisa que o mercado de seguros tem que utilizar ao seu favor para disseminação, para melhor contratação e para melhor uso do seguro por parte das pessoas. Sem dúvida, né? Esse entendimento e a simplificação do que são as cláusulas, né, os termos, acho que vai ampliar com certeza o mercado, né? Uma pessoa que queira empreender nessa área, que queira trabalhar com isso, qual é a tua orientação? Alguém que quer trabalhar no mercado específico de seguros? Vamos lá, uma pessoa que queira empreender, vamos pensar no empreender, aquela pessoa que quer criar alguma coisa. Eu acho que o que está muito em voga e é um mercado, uma ida sem volta, assim, são as chamadas insurtechs, que nada mais são do que as fintechs, não são as tecnologia utilizada no mercado de finanças. A insurtech é a tecnologia utilizada no mercado de seguros. E você tem hoje um ecossistema em que a criação dessas ideias novas, né, e a criação dessas insurtechs estão sendo amplamente aparadas pelo mercado tradicional. Então, você tem grandes empresas cada vez mais criando núcleos de inovação, pegando braços de insurtech para, de alguma forma, ajudar em alguma parte do processo que ela tem. Então, ela se alia a algum empreendedor que desenvolveu alguma coisa ou que teve uma ideia e coloca aquilo ali numa parte do processo normal dela, como forma de otimizar o processo dela. E esse núcleo ele pode
começar separado, ele pode simplesmente ser um núcleo dentro da empresa, ele pode ser uma parceria. Você tem também simplesmente vários braços, né, tanto do mercado segurador, ressegurador e também do mercado financeiro, financiando cada vez mais essas insurtechs, porque você hoje vou montar uma seguradora. Não pode ser simples. Por que não pode ser simples? Porque uma seguradora, ela tem diversas atribuições que ela tem que garantir uma solidez financeira muito grande para poder operar. Então, você vai ter que seguir todos os requerimentos normativos do órgão fiscalizador no mercado de seguros, que é a SUSEP, bastante rígidos. Isso é extremamente benéfico para o mercado. Porque a pior coisa para o mercado seria, eu quero abrir uma seguradora, vou lá, abro uma seguradora e as pessoas contratam aquele seguro e quando elas precisam, nenhuma, né? Exatamente, quando elas precisam, elas não vão conseguir exercer, né, aquele uso do seguro. Então, montar uma seguradora não é tão simples, né? Mas você conseguir, de repente, criar esses braços, esses núcleos para atender as grandes corporações que existem, é uma coisa que se evolui cada vez mais. Um exemplo muito clássico é toda essa parte de telemedicina, que as grandes seguradoras de saúde usam muito. Elas começaram, são vários núcleos, né, de empresas empreendedoras que foram criando plataformas, foram criando esses atendimentos e elas vão sendo conveniadas, ou elas são incorporadas, ou elas fazem parceria com as grandes empresas que existem no setor. Você também tem um mercado hoje propício a novas ideias e inovações, que é o sandbox regulatório. Então, você pode, como empreendedor, pensei numa ideia aqui legal de montar de um seguro todo customizado, de um seguro, inicialmente você sempre está falando de valores segurados menores, né? E tenho essa ideia, mas eu quero montar o meu próprio negócio e quero eu vender esse seguro, eu quero fazer a gestão de tudo e tudo. Você pode aplicar o seu projeto para esse ambiente de sandbox regulatório. Esse sandbox regulatório, ele tem uma regulação da SUSEP, mas ele tem uma flexibilidade regulatória muito grande por um período determinado. E aí, depois daquele período, você provou a sua ideia, ela deu certo. Você pode implementar. Você teve um alívio ali das condições iniciais para montar uma seguradora. E aí você, ou deu muito certo, você monta com os seus próprios recursos a sua seguradora, ou ali vai ser uma vitrine muito boa para você conseguir investidores para o seu negócio. Então, você começa a operar ali, você mostra que dá certo e você atrai esse mercado, principalmente o financeiro, que vai injetar dinheiro para você alavancar o seu negócio e você até sai desse mundo do sandbox regulatório e vem para a atmosfera, exatamente, de concorrência com todas as outras empresas. Interessante. E um profissional que queira trabalhar nessa área, qual a formação que ele deve buscar? Diversas, vamos lá. Eu vou vender meu peixe aqui. Eu acho que ciências atuariais é um excelente currículo para quem quer trabalhar nesse meio, porque você, de fato, é um matemático de riscos e uma seguradora, uma resseguradora, ela vive de quantificar riscos, então é uma habilidade bastante importante e é um mercado que sempre vai estar aberto para esse tipo de profissional. Você tem toda a parte estatística muito grande, então, assim, quem mexe com modelagem estatística é também um profissional muito qualificado para esse tipo de mercado. E você tem algumas profissões que, às vezes, a gente não vincula tão diretamente, mas que são extremamente importantes. Por exemplo, para uma seguradora que trabalha com riscos de petróleo, quem de alguma forma entende aquele risco é um engenheiro de petróleo. Então, você tem um espaço para um engenheiro de petróleo dentro de uma seguradora quando ele está se propondo a trabalhar naquele nicho. Quando você está falando de grandes construções, você tem um engenheiro civil ali. Quando você, de alguma forma, está falando de qualquer risco específico, quem detém aquele conhecimento específico, por exemplo, num seguro rural, você tem ali a figura do agrônomo
como uma pessoa bastante valiosa para ter dentro de uma empresa e avaliar esse tipo de risco. E ele pode trabalhar tanto na aceitação do risco, quanto eles podem trabalhar também, uma vez que você tenha o sinistro, que é de fato o evento lá para acionar o seguro, ele também pode ser a pessoa que vai avaliar aquele sinistro e quantificar a perda daquilo e ver o que aconteceu, porque ele entende daquele risco, né? Exatamente. Ele tem aquela especificidade. Mais conhecimento da área, mais vai facilitar o trabalho dele para poder orientar bem isso. O profissional de tecnologia é um profissional extremamente em alta nessa indústria de seguros, porque as empresas, elas cada vez mais, elas têm que ser tecnológicas e elas têm que oferecer para o cliente opções vinculadas à melhor tecnologia. Então, é um profissional que ele tem um espaço muito grande. Você tem células de produtos que você tem ali, pessoas especializadas naqueles produtos, em metodologias de desenvolvimento de produtos, e você tem, às vezes, a mesma quantidade ou os mais profissionais que são profissionais de tecnologia. E aí aquele profissional de tecnologia, ele vem com o arcabouço todo da tecnologia, estou falando de desenvolvedor, de programador, de arquiteto, de pessoa que entende de sistemas, e ele vai de alguma maneira se tornar o que a gente chama muito que é uma TI que deixou de ser só tecnologia e passa a ser negócios, porque cada vez mais o TI é integrado ao negócio da empresa. E todas as áreas de forma geral que as grandes corporações têm que ter. Então, você vai ter uma área de contabilidade muito grande, você tem uma área tributária muito grande, porque tudo que envolve seguros tem umas nuances tributárias bastante específicas, tem diferenças de tipos de tributos dependendo do local onde você está vendendo o seguro. Então, um especialista contábil, tributário e tudo, também são pessoas extremamente importantes dentro de uma seguradora. Enfim, toda a parte de back-office normal, você tem áreas muito grandes, né, de compliance, porque quem seria a seguradora se toda essa parte de gestão de risco dela não fosse bem trabalhada dentro de casa, né? E um movimento que não só do mercado de seguros, mas de uma forma geral, de todas as indústrias, né? Que é bastante visível e que tem cada vez se desenvolvido mais, é um movimento de sustentabilidade. E como o seguro é um braço que tem uma relação direta e intrínseca com esse desenvolvimento de sustentabilidade, você tem áreas hoje específicas tratando desses temas de sustentabilidade, de ASG muito forte dentro das companhias. Com certeza. Tá ótimo, acho que a gente teve aqui uma aula sensacional, né, para conhecer um pouco mais desse mercado, que parece simples, né, mas é um mercado que exige muito conhecimento, muita tecnologia, muita inovação. Então, eu queria agradecer a Cláudia Novello, diretora técnica da Austral Seguradora. Foi ótima a nossa conversa. E se você gostou dessa conversa e quiser ouvi-la na íntegra, jb.fm.